Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de comunicação empresarial. Hoje a gente vai estar falando de feedback, né? E acaba fazendo um laço, né, com o que a gente estava tratando no último vídeo, que era justamente a parte de comunicação e interação, né? Feedback na área industrial, né, é um dos pontos principais de insucesso em alguns setores, né? Porque ele leva em consideração, né, justamente o retorno de uma resposta. Só que às vezes a pergunta ela não é formulada de forma pelo canal direto ali por meio de palavras, né? Ou seja, acaba ocorrendo muitas vezes por meio de ações, né? E entender esse tipo de comunicação é importantíssimo para o gestor. Também do outro lado, né, a pessoa que está ali no operacional, entender também quando o gestor consegue evidenciar, tem aquele tato, né, e quando ele não tem. Né? Então, quando ele não tem, é importante às vezes deixar mais claro esse tipo de comunicação. Né? E mesmo assim, ocorre alguns casos de você não ter um feedback, né? Não ter de fato ali um retorno sobre aquela consideração ali que você está executando. Né? Então, o feedback ele acaba justamente sendo um ponto crucial, né, ali para fechar aquele ciclo e entender o direcionamento que deve ser tomado. Inclusive, se o direcionamento for manter as mesmas execuções, né, ou seja, os mesmos métodos. Né? Então, ter essa conscientização do feedback ela é fundamental. Né? Tem uma frase, uma escrita, né, de Thomas Edison, né, bem interessante, quando ele fala, né, sobre a questão das experiências que ele teve, né, de mandar os experimentos e de não receber retorno. Né, e é muito interessante quando ele fala, né, tem uma parte que ele fala que, se não me engano, é assim, né, impressionante como o ser humano não se importa em responder as suas cartas, né, e questionamentos, né, enquanto você não é uma pessoa reconhecida e famosa. Né, se eu não me engano, é desse contexto, e tem esse lado que é justamente de ter o retorno, né? Às vezes, quando você vai para num processo ali na autogestão, né, você fica preocupado ali com o retorno que vai ter, mas a pirâmide, a preocupação é igual para todos os setores, né? Então, ter esse feedback é fundamental, né? Ou seja, ter o retorno da resposta que você deseja. Muitas vezes a pergunta ela não ocorre de forma verbal, ela vem por meio de ações, né? E de fato entender, né? No caso do retorno, né, se está ocorrendo de uma forma efetiva ou não. Né? E tem um detalhe importante que é quando nem gestor nem operador estão preocupados ali com o feedback de um com o outro. Né? Ou seja, o processo ele vai passando e quando vê, ou ele vai estourar na mão do gestor, ou ele vai estourar na mão do operador, de um grupo, né? Porque não se teve aquele entrosamento ali da ação. Né? Então é importante que isso aí esteja muito bem alinhado. Cada vez mais o setor de recursos humanos ele está ali em cima, analisando como estão os processos ali, como estão os times. Então é importante essa análise também, muitas vezes, de estar retratando também com o setor de recursos humanos, porque às vezes é só um detalhezinho que está faltando ali para aquele time engrenar. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!